aí, Lu, a gente tá entrando no Vale dos Duendes. São aqueles duendes que entram no seu forno e mudam a cor das peças. E aí, as peças entram de uma cor e saem de outra. Uma curta distância que, recheada de belezas naturais, se mostra como um trecho que te transporta para uma outra dimensão, onde a tradição da cerâmica artesanal das paneleiras tem respeito e reconhecimento. Boa tarde! O coletivo artístico denominado Cerâmica Vargem do Tanque foi criado em 2017, resultado de um projeto de resgate da cultura realizado na comunidade rural da Vargem do Tanque, em Cunha. O projeto do Instituto Cultural da Cerâmica de Cunha, em parceria com a Suzano S.A., levou em 2017 para a comunidade um curso de cerâmica, voltado para o resgate da técnica da cerâmica primitiva perdida no município com a morte da última paneleira, Benedita Olímpia, em 2010. Dona Dita foi a grande inspiração para esse projeto. Mais de 60 pessoas da comunidade iniciaram um curso em 2017. O grupo remanescente agora, com 8 pessoas, mantém viva a essência da cerâmica das paneleiras na Vargem do Tanque. Além de serem os responsáveis pelas aulas para os novos alunos que ingressam e alguns que retornam, esse grupo remanescente é responsável também pela produção da cerâmica, que pouco a pouco é reconhecida pela sua qualidade e pela sua tradição. O Luciano Almeida, o escultor da cidade de Cunha, ele foi um divisor muito importante na nossa comunidade, porque foi ele que gestou praticamente todo o projeto, e através dele nós conhecemos outros professores. Durante o curso a gente teve o auxílio de mais de 10 professores na nossa comunidade, contando com professores em diversas áreas da cerâmica, como queima, pintura com engobe, construção de forno, modelagem de peça. E isso foi muito importante para a nossa comunidade, porque hoje nós somos em mais de 15 ceramistas e ninguém trabalha igual a ninguém, porque a gente teve tanta informação que cada um acabou trilhando um caminho diferente, né? No começo do curso, a gente começou o projeto com mais de 60 alunos e acabaram finalizando somente 7, que são os fundadores da Cerâmica Vargem do Tanque. E agora, no ano retrasado, a gente formou mais 15 novos alunos através do mesmo projeto. Eu e minha mãe, a gente tá no curso desde o início. A gente começou em 2017, eu tinha 13 anos. E hoje eu tenho 17. E a cerâmica foi importante para mim em todos os sentidos, no meu desenvolvimento, no meu aprendizado, na minha convivência com as pessoas aqui da comunidade, porque apesar de a gente não ser muitas pessoas, a gente não convivia muito, assim, de ser próximo. E hoje eu vejo uma amizade muito grande, assim, com os membros do grupo. Eu me aproximei bastante da minha mãe também. Fiquei muito feliz esse ano com a entrada da minha cunhada no grupo, que pra gente é só alegria. Além de fazer a cerâmica, da gente ter nosso lucro, o que mais importa é essa convivência, né? O poder modelar pra gente. Você começou novinha, né? Com 13 anos.
Olha aqui. Eu já peguei arrancar lá na frente, lá assim. E vim só com o tempo e não faz nem valeta aqui, não faz. Eu vou tirando, aí depois eu volto aqui já. Aqui, ó. Isso aqui já foi tudo arrancado aqui já. Na beirinha. Se vai nascendo o mato e vai tampando de novo. Eu abro a valetinha e a água fica escorrendo. A valeta lá, daí eu chego lá e arranco também lá. E trago. Onde que é? Lá perto daquele bambuzeiro, ó. Aí lá já tá. Mas não tem assim, buracão, aquelas valetas enormes. É assim, normal, como coisa que eu não tô usando aqui. O meu dedo tá furado. Vai me secando. Ó, ele vai soltando a água. Aí eu faço com essas duas misturas. Eu pego esse um ali da horta e o arranco lá do outro lado, aí fica duas misturas. Aí eu preparo a argila. Virando a água. Aí vai secando aqui, tudinho. Aí a hora que eu encho até aqui em cima. Aí depois ele vai começar a secar por cima. A hora que começa a secar, você vem com a mão e mexe ele. Aquela parte seca, você coloca, fica molinho do baixo. E vai mexendo, mas não precisa mexer toda hora, uma vez por dia. Já é o suficiente. Tava contando como é que você faz para tirar a argila, né? Você tira. Eu retiro, trago aqui em casa, coloco um pouco de água nela, amasso ela com a mão e daí eu coo ela e ponho para secar.
Aí ela vai secar com o tempo. A hora que ela, se começar a mexer nela, ela não começar a sujar a sua mão, ela tá no ponto de amassar ela de novo e colocar no saquinho. Futura produtora de argila pra gente comprar, ó. Argila lá no bairro. Aí eu trouxe e coloquei aqui, ó, de todos os alunos nossos lá. Os primeiros testes lá do bairro do Vitor. Lá do bairro do Vitor, ó. Tá o nome deles tudinho aqui, ó. Aí, né, eles tiraram a argila lá e nós pegamos e fizemos. Depois de extraírem a argila, aprenderam a identificar as diferenças entre as diversas argilas encontradas e também aprenderam a acrescentar outros materiais para melhorar os resultados. Aí a Amanda veio e ela ensinou, né, que nem a bentonita, você pode acrescentar. Você tem alguns meios que você pode estar aumentando o potencial da argila. Então, eu não conhecia cerâmica, né? Mesmo morando aqui em Cunha, desde que nasci, a gente ouvia falar, né, da cidade da cerâmica, mas eu não conhecia. E aí, no ano de 2017, chegou aqui na nossa comunidade um curso, né, um projeto de resgate, nos apresentando essa cerâmica de baixa temperatura, essa cerâmica primitiva. E foi tudo muito novidade, né? A gente começou a fazer o curso sem saber do que se tratava e qual que era a finalidade de tudo. E aí a gente começou as aulas, né? No começo do projeto, né, a gente teve muitos professores. O Luciano Almeida foi um dos que começou. E aí, no ano de 2017, chegou aqui na nossa comunidade um curso, né, um projeto de resgate, nos apresentando essa cerâmica de baixa temperatura, essa cerâmica primitiva. E as aulas de modelagem, nos apresentando a argila e nos dando mesmo essa liberdade de criar, né, através do barro. E a partir disso a gente começou a modelar. Foram alguns meses de descoberta mesmo, de sentir o barro, a argila, de saber o limite dela e a gente também entender ser maleável, tudo. E aí a gente começou a modelar. Fomos aperfeiçoando a cada dia, né? Não tinha nada pronto. E logo de começo, assim, eu já me encantei, né? Com a facilidade de estar modelando, de estar criando alguma coisa através dessa matéria-prima que pra gente não tinha nenhum valor. Aí foi onde eu já comecei a procurar argila aqui no meu sítio. Nas primeiras buscas eu já consegui encontrar algumas coisas. E até hoje, depois de 4 anos, eu nunca parei de pesquisar esse material, que a cada queima, a cada modelagem me encanta a cada dia. A gente usa as técnicas que a gente mais usa são as técnicas de bola, né, e a de rolete, né, de cobrinhas, que no manual as técnicas mais fáceis. Essa cerâmica a gente tem que, nossa cerâmica aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a espessura, sempre são peças mais finas,
também por causa da queima, porque é uma queima rápida. Então, se for uma peça muito grossa, ela corre o risco de estourar no forno. Para uma modelagem básica, a gente quase nem precisa de utensílio, de ferramentas. As ferramentas que eu uso são pedaços de colher, faquinha, garfo. Esse raspador também é feito com arame, a gente mesmo produz. Tem algumas ferramentas que eu utilizo muito que é feito de madeira. Você faz super rápido. Não, eu vou fazendo isso aqui em sequência, vou deixando, vou fazendo em sequência, vou fazendo. Quer mostrar um pouquinho da bola? Sim, Já pode vou. deixar. Elas são barulhentas, né? Na modelagem manual, a gente tem que tomar bastante cuidado com as bolhas, né? Então a gente amassa bem o barro. Aqui a gente usa a técnica de cabeça de boi, é uma das técnicas que a gente mais usa. Para tirar todo o ar da argila. Começar a técnica de bola. Basicamente é furar a bola e ir apertando. Lembrando da espessura, né? Que não pode ser muito. Você faz a peça fininha, né? Sim. Esse é o baluar das minhas peças, eu gosto muito. Lembrando da tradição, né? Que remete ao guardar, né? Então sempre tem essa barriga assim que... Você não deixa uma quina viva lá embaixo, né? Não, depois, mesmo que fique, eu ainda tiro com a faca, na hora de a gente raspar. Como essa argila ela é muito úmida, ela tem a retração dela natural, né? Então ela sempre diminui. Então cada um conhece a sua argila.
Aí você vai molhando ela com a mão e vai fazendo a caneca aqui certinho. Se for dar uma aula, qualquer coisa, você vai fazer, pode a pessoa começar do zero. Não vai começar você fazer uma coisa, você, que nem nós, nem faz até de prato, nós vamos fazer, nós vamos fazer uma canequinha, vamos fazer ela de bolinha. Foi construção aos poucos. Aí aqui é um pouquinho do nosso trabalho. Aqui o nosso trabalho ele é dividido. A minha mãe trabalha mais com as galinhas, com as farinheiras com colher, a xícara com colher e a tigela de borda. Meu trabalho já é mais focado nos vasos, com pinturas de flores, de folhas, pratos desenhados também. E da Lilian, o trabalho dela também são os vasos, os copos desenhados e os pratos com pinturas também. Essa que eu mais faço hoje em dia são os pratos desenhados e os apitos. É o que eu mais gosto de fazer mesmo. Então, eu gosto muito de fazer as galinhas. E essa galinha aqui, ela foi uma das peças premiadas. Então ela é muito importante para mim. Depois de modeladas, as ceramistas aguardam o ponto correto para brunir as peças. Esse brunido ou polimento é feito com pedras lisas, seixos de rios ou pedras de quartzo. Começaram a polir com colher, depois com seixos de rio, pedrinha da cachoeira, até que Amanda Magrini presenteou-as com muitas pedras de quartzo. A gente começou a fazer com a colher, aí depois a gente... Mas eu já sempre tinha esse... da pedrinha de cachoeira. O polimento é trabalhoso e toma muito tempo. O momento ideal para bater papo e contar histórias. Seguinte, assim... Depois ele ficou mais na coordenação, né? Na época, quando começou o curso, ele não era coordenador. Aí ele ficou mais na coordenação. E eu acho, assim, que esse carinho que ele tem, ele ficou pensando em cada detalhe, sabe? Nem quando ele viu o trabalho da Adriana, automaticamente acho que ele já falou, nossa, isso vai ser bom lá. No início, as queimas eram feitas num forno coletivo construído pelo Instituto Cultural da Cerâmica de Cunha, na sede da Vargem do Tanque. O transporte das peças até o forno era um problema. As ruas acidentadas e os buracos foram responsáveis pelo sacrifício de muitas peças em ponto de couro. Ao chegarem no forno e constatarem a quantidade de peças quebradas, muitas ceramistas desanimaram. A vinda de Adriana Martinez para ensinar o forno pré-colombiano foi muito importante para o sucesso do projeto. A partir de então, cada ceramista pôde ter seu próprio forno, construído no quintal de sua casa, e isso viabilizou as queimas, de forma segura e prática. Aprenderam a controlar o fogo e fazer um esquente lento de modo a não estourarem as peças.
fundo do forno a gente usa cacos de telha, pedaços de cerâmica já queimado, para proteger a peça do fogo direto, o que pode danificar, como é uma baixa temperatura e as peças são bem sensíveis, aí a gente usa para proteger. A vigia ao forno é constante. A queima que presenciamos foi realizada no final da tarde. Tá bem? A finalização do processo se dá quando as peças são impermeabilizadas com um preparado especial à base de cera de abelha que foi desenvolvido na vargem do tanque a partir dos ensinamentos de Adriana Martinez.
mostrando, aí ela vai absorvendo. Essas vermelhas eu amo. Olha. Olha isso. E assim, mesmo sem esmalte, as peças são apropriadas para o uso com alimentos e bebidas. O forno de barranco também é utilizado. Entretanto, as condições climáticas e a umidade da terra são fatores que interferem muito na queima. Falou, era basicamente isso. Uma câmara na terra, com alguns furos e embaixo a cama do fogo. E eu realizei algumas queimas, só que é uma queima mais demorada e como também sofre a interferência do ambiente, tipo chuva e tudo. Então aqui é mais complicadinha a queima. A umidade da terra também vai interferir. Depende muito do tempo, né? E aí o fogo vai passar aqui. Também tem um furo. Só que aí agora com o tempo da chuva, cai a terra. Eu não estou usando muito. Mas se colocar a peça aqui e falar, você precisa comprar tantos tijolos, comprar alguma coisa. Por isso também um pouco da... Então a gente tentou fazer lá, se aqui foi sustentável, lá foi 100% de ter essa... Aí a gente implantou o forno de barranco, porque todo mundo tem um barranco. E as meninas, algumas fizeram, a gente fez também lá onde a gente fez a base do curso. A gente queimou algumas vezes lá e deu super certo. Aí a partir desse, já com as técnicas de queima já desenvolvidas, aí elas automaticamente passaram para esse pré-colombiano que é o que tem os dois modelos hoje, né? Segue nos dois modelos. Os fornos são mostrados com orgulho. Ao serem construídos, seus donos lhes atribuíram características próprias, como cores e desenhos personalizados. Quem que queima aqui? Então, é nós duas e mais uma, 3. E as peças da mãe também, junto. Aí fica 4, aí só mulher. Aí colocamos, inventamos de passar O forno cor-de-rosa. rosa no forno. A nossa primeira experiência com esse forno foi quando a ceramista Adriana Martinez chegou aqui na Vargem do Tanque. Ele é um forno de origem pré-colombiana e ele é bem raro no Brasil. Um dos primeiros lugares que ele chegou foi aqui na Vargem do Tanque. A partir do curso do Instituto, e a Suzana, com essa parceria, ela veio aqui e ensinou essa técnica pra gente. E foi muito importante, porque antes a gente tinha um forno coletivo maior, a gente queimava com 32 horas. A gente tinha que virar à noite lá na queima, colocando lenha sem parar. Aí cada um revezava, fazia um pouco de horas. E com esse forno a gente consegue queimar com 5 horas. Então ele é bem mais prático, bem mais fácil também de trabalhar com ele. Ele ajudou muito na nossa vivência com a cerâmica. E a primeira vez que vocês viram queimar assim, qual foi a sensação? Foi uma sensação de alegria de ver as peças saindo com os efeitos da queima e também de uma satisfação da gente ter conseguido realizar esse processo. E ajudou, ficou mais prático, ajudou em tudo. Você, Lilian, tá começando agora, né? Sim. E aí, o que você tá achando da experiência? Eu acho muito legal, porque antes eu via muito elas fazendo, mas eu não tinha muito interesse mesmo. E aí um dia a minha sogra me convidou pra fazer, pra experimentar. Aí eu já comecei a gostar já. E não é só... acaba sendo uma distração, além de ser um trabalho, porque passa o tempo e a gente nem percebe. Cada ceramista tem seu próprio ateliê,
onde as suas peças ficam expostas e são vendidas. A Casa do Artesão, no centro de Cunha, e a cervejaria Caminho do Ouro, na estrada Cunha-Paraty, são locais onde a cerâmica da Vargem do Tanque é comercializada. Eu sou José Augusto, tenho 19 anos, faço parte do projeto Cerâmica Vargem do Tanque, né, que se iniciou no ano de 2017, no bairro da Zona Rural aqui de Cunha, Vargem do Tanque. E hoje, há praticamente 4 anos e alguns meses do início do projeto, a minha vida mudou completamente através da arte cerâmica, né? Durante esse projeto eu recebi muitas informações, muitas ajudas de vários professores, alguns de outros países inclusive, né? E desde então a minha vida mudou completamente. A gente que mora na roça normalmente não tem tantas oportunidades de emprego, a gente não consegue visualizar um futuro pela frente. E a cerâmica me trouxe isso para a minha vida. Em 2019 eu estive na Argentina para fazer um curso também sobre cerâmica no ateliê da Adriana Martinez, que eu conheci ela durante o curso básico de cerâmica na Vargem do Tanque, né? Então eu estive por lá, eu já tinha um sonho de conhecer a Argentina desde muito pequeno, e conhecer a Adriana, o seu ofício mudou completamente a minha vida e a minha forma de compreender tudo, né? Principalmente em relação à arte cerâmica. Eu estive por lá durante alguns dias e voltei para o Brasil, ainda fazendo curso através do ICC, que foi um projeto que ocorreu na Vargem do Tanque com parceria com a empresa Suzano, na época atual Fibria, e agora Suzano. No início do projeto, o meu trabalho ele era centrado no resgate de culturas locais da cidade de Cunha, né? Com foco nas paneleiras, que existiram antes da chegada do grupo de japoneses e portugueses na cidade. Então esse projeto deu início na nossa comunidade com o foco em centrar nesse resgate de culturas. Além de propiciar à comunidade da Vargem do Tanque uma fonte de renda, seja pela cerâmica ou pelo turismo rural, o presente projeto tem o mérito de resgatar a cultura local das paneleiras. E por um momento correu o risco de se perder, mas que através dessa ação do Instituto Cultural da Cerâmica de Cunha e da empresa Suzano continua viva. Conhecer as próprias raízes e manter a tradição cultural é uma forma de preservar, de conhecer e de entender a própria identidade. Para contato e agendamento de visita, acesse o perfil Vargem do Tanque Oficial no Instagram.